Então eu decidi cortar esse vídeo em dois para poder ficar, porque senão ia ficar muito grande. Então essa primeira parte, né, se você não viu o vídeo anterior, veja lá que eu falo sobre a produção de renda extra, viver 2 níveis abaixo e você ter liberdade financeira para poder ter o seu planejamento para migrar. E agora vamos falar efetivamente do custo de vida, de quanto você vai gastar em média por mês aqui em Portugal para você ter esse dinheiro guardado. Eu fiz as contas de uma forma que eu vi que ficou bem parecido, sendo uma pessoa solteira ou um casal. E aí, se for com filho, eu vou falar depois a diferença. Sendo um solteiro, eu coloquei a pessoa vivendo num quarto, tá? Porque eu tô sendo bem realista pro início de uma imigração aqui. Isso é básico, né, gente? Então, se você fala, eu tenho condições de alugar uma casa, maravilhoso. Coloca aí o a mais que é do aluguel da casa. Mas eu tô falando de uma migração básica de quem quer começar mais de uma maneira mais simples mesmo, tá? A média de um aluguel de um quarto aqui, eu coloquei 400 euros com contas. Porque a gente encontra de 300 euros, 350, 400, 450, alguns com contas, outros sem contas. Então eu coloquei essa média. Aí você vai me falar, mas tem de 200. Tem, gente, mas de 200 é super longe. Então eu tô fazendo um vídeo aqui pra quem quer morar em Lisboa, quem quer ter um padrão de vida razoável, tá? E aí eu falo razoável mesmo, obviamente, porque você vai viver dividindo casa. Mas é o básico pra gente fazer essa conta. 400 euros com as contas de casa. Aí de supermercado que você vai gastar por mês, eu tirei uma média pelo que eu gasto. Eu como bem assim, eu não tenho limitação de questão de qualidade de produto, eu como o que eu tenho vontade, mas eu não como carne. Então eu acho que Isso diminui um pouco, né, na alimentação, mas já me falaram que meu custo é até alto por mês, então eu vou usar o meu mesmo. 30 euros por semana de supermercado, que dá uma média de 120 euros por mês. O passe, né, que é o transporte daqui que você paga, tô falando de Lisboa, lembrando, você paga 40 euros mensais e consegue usar em toda a região metropolitana qualquer meio de transporte. E aí eu não tô considerando carro, tô considerando mesmo o transporte público, porque para esse início é o que eu acho talvez mais apropriado, né, para quem quer começar num patamar mais baixo. O celular, um plano de celular, que eu botei uma média de 20 euros, mas se você for jovem, se enquadrar em alguns requisitos, você paga bem menos, mas eu coloquei essa média de 20 euros. E coloquei uma academia aqui, só pra pessoa ter uma questão de, né, uma distração, uma atividade física, enfim. 30 euros por mês, porque tem mais baratas e tem mais caras, mas eu botei essa média, que é uma academia, que é como se fosse uma Smart Fit no Brasil, ok? Pra começar. Então essa média de solteiro deu 610 euros mensais. Não botei roupa, não botei saída, não botei, enfim, coisa de estética, não botei nada disso, porque tudo isso, querendo ou não, é supérfluo. A gente consegue cortar, né? Coloquei aqui só o básico para sobreviver. E você pensa que você tem que incluir, né, as outras coisas, o lazer, né, que é ajustável e tudo mais. Se for um casal, o mínimo que esse casal, assim, considerando uma região boa, né, foi o que eu falei, vai conseguir pagar num apartamento para os dois, né, um T1 ou um T0, é uns 700 euros. Essa é a média daqui de Lisboa, de uma região boa. O que dá, dividido por 2, 350, e com as contas vai dar os mesmos 400 que eu fiz a conta do solteiro. Então você pensa no casal, você vai multiplicar por 2, né, mas dividir por 2, né, considerando que os dois do casal vão trabalhar. Então dá no mesmo a conta. Se tiver filho, eu coloco o seguinte, a diferença de um apartamento T1 para um T2 não é tão alta. Então assim, enquanto você aluga um T1 por 700, você consegue alugar um T2 por 800. Gente... Mais uma vez falando, tem que repetir sempre. Mas isso é uma média, consegue menos, consegue mais afastado, mais barato, consegue mais caro em lugares melhores, é uma média, ok? Então, assim, 800 para um casal com um filho, por exemplo, para poder ter um quarto para criança, ou 2 filhos, se as 2 crianças forem dormir juntos, enfim. E aí você tem que pensar só em multiplicar esse valor do supermercado e multiplicar o valor do passe, né? Enfim, e celular, se for o caso. Mas, enfim, já dá para ter uma noção de quanto que dá. 610 euros por pessoa. Se for mais gente na casa, fica mais barato, porque você vai conseguir um T2 ou um T3 por uma diferença de preço que não é tão alta. Então aí você consegue fazer essa conta mais ou menos. 610 euros hoje, com uma cotação, eu fiz uma cotação aqui de 6,80 eu fiz a cotação, tá? 1 euro, 6,80 reais. Ele dá 4.148 reais, que é exatamente a conta que a gente fez no vídeo anterior. Então, uma pessoa que tem planejamento financeiro e tem 6 meses guardados, né? Pelo menos 6 meses guardados do seu padrão de vida do Brasil, considerando, né, a média que eu fiz lá de uma pessoa que ganhasse 5.000 reais, ela já vai ter esse dinheiro, que seria o dinheiro para viver 6 meses aqui.
Ah, mas aí eu vivo muito mal, porque é 610 euros, mas não inclui lazer, não inclui nada extra. Não inclui mesmo, mas isso é para você sobreviver no início de uma migração, considerando que você não iria ganhar nada aqui, considerando que você não conseguiu emprego, que você não conseguiu rentabilizar nada aqui. O que, obviamente, você vai tentar que seja diferente, né? Mas se por acaso acontecer de você não conseguir rentabilizar, você consegue sobreviver só com esse dinheiro do planejamento financeiro que você já tinha. Então, é isso que eu falo da liberdade financeira, que proporciona liberdade geográfica, entende? E isso é muito, muito legal. Então, se você hoje pensa em talvez vir para Portugal um dia, você está assistindo esse vídeo, você nem tem certeza se você quer migrar. O que te custa fazer ter uma organização financeira? O que te custa? Não vai te custar nada, só vai te dar liberdade. Liberdade para você fazer o que você quiser. E mesmo que não seja a ideia de vir para Portugal, que seja fazer alguma outra coisa, você vai ter essa questão da liberdade financeira. Então, isso é muito legal. E juro, gente, desde que eu comecei a fazer isso, que foi que eu falei, pra mim foi uma coisa muito automática, mas desde que eu comecei a fazer isso há, sei lá, 12 anos atrás, a minha vida mudou, assim, porque eu sinto que eu sou livre pra fazer o que eu quiser. E aí isso me dá mais segurança pra trabalhar, me dá mais segurança pra arriscar. E aí todo mundo me fala, ai, porque você é muito corajosa, porque você foi empreender em outro país, porque você... Isso ajuda, sabe? O fato de eu saber que hoje, se der tudo errado na minha vida, eu consigo me manter por 2, 3 anos sem trabalhar, me dá liberdade, me dá segurança pra atuar. Então é isso que eu quero que vocês sintam também, sabe? Eu quero que quem tem essa dificuldade, que eu sei que muita gente tem, gente, e não é só gente que ganha pouco. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não me segue no Instagram ainda e gostou do que eu falo, segue lá, tá? No Lisbon Tips, eu vou deixar aqui qual que é o @. E lá eu falo bastante, a gente troca muito todo dia. Então eu acho que é bem interessante. E se vocês tiverem também sugestão de conteúdo, deixa aí embaixo, né, coisas que vocês gostem, tanto ligado ao direito, tanto ligado a viver em Portugal, né, a migração, já que eu trabalho, né, com assessoria migratória, então, ou como relacionada a assuntos aleatórios mesmo da vida e que vocês acham que eu possa contribuir, tá bom? Até a próxima, gente!